Olha, uma coisa que chamou bastante atenção mesmo nessas eleições de ontem é o número de abstenções, que é o maior da história na capital nas eleições para prefeito. Esse ano, mais de 160 mil pessoas deixaram de votar, um total de 27,81% dos eleitores da cidade. Tem um comparativo dessas últimas eleições, né? Chama muita atenção. Chama muita atenção, viu, Gilvan? É um número muito alto, gente. A gente fez uma comparação das últimas 5 eleições. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão? A gente tem esses dados. Olha só, em 2004, por exemplo, o número de abstenções foi de 18,9%. Um número total aí de 79.972 pessoas que não fizeram a votação. 18,09% no segundo turno. Já em 2008, gente, o número de abstenções, o número percentual de abstenções foi de 14,9%. 75.173 pessoas não votaram no primeiro turno. Já em 2012, esse número baixou ainda mais. 42.606 pessoas não votaram no segundo turno. Isso representou um total de 8,5% de abstenção no primeiro turno. Em 2016, 115.787 pessoas não foram às eleições, não foram fazer o dever de votar, não foram realizar o dever de votar nesse segundo turno. 19,96% das abstenções, gente. E agora, o que chama atenção é esse salto brutal, olha, de 19,96% em 2016, a gente passou em 2020, nesse segundo turno, para 27,81%. Um total de 164.739 pessoas não foram às urnas nesse domingo de eleições, nesse segundo turno. Chama bastante atenção esse número, portanto, em 2020, representando aí 27,81% dos votos. Uma multidão foi às ruas comemorar a vitória do candidato JHC. A festa não tinha hora para acabar. A frente do comitê na Jatiuca ficou tomada de apoiadores. O clima era de festa. Algumas ruas foram interditadas e circular por aqui ficou bem difícil. Os eleitores estavam animados. É maravilhoso saber que ele foi vencedor dessa vitória. É maravilhoso. É 40! Tinha que ter uma mudança. E essa mudança foi concretizada. Espero que tudo aquilo que foi convencionado, que nós participamos do programa dele. Uma prefeitura muito mais austera com o erário e uma prefeitura mais participativa com o povo, assim como ele tem sido durante todo o transcurso da campanha. Enquanto isso, num hotel em Mangabeiras, o prefeito eleito JHC recebeu jornalistas para uma coletiva. Falamos muito em mudança e a partir de agora é falar e fazer a mudança. Voltando para a comemoração na rua, a expectativa pela chegada dele era grande e não demorou para isso acontecer. Em cima de um mini trio elétrico, ele discursou. Queria agradecer a todos vocês, a minha querida Maceió. Povo guerreiro, de coragem, que não fez a luta e que não baixou a cabeça. Depois, seguiu em carreata pela orla da capital. JHC recebeu mais de 222 mil votos, o que corresponde a quase 60% dos votos válidos. Ele venceu nas 5 zonas eleitorais aqui da capital. A festa continuou no estacionamento do Jaraguá. Uma multidão se reuniu para continuar comemorando. E, pelo jeito, a festa não ia ter hora para terminar. E o candidato Alfredo Gaspar, que ficou em segundo lugar, divulgou um vídeo agradecendo o apoio dos maceioenses. Hoje, Maceió escolheu um caminho a seguir. Não me cabe julgar se é ou não o melhor para a cidade. Resta apenas aceitar a vontade do povo, força maior da democracia. Como uma pessoa que ama essa terra, torço para que o novo prefeito faça o melhor por essa cidade. Aos mais de 156 mil maceioenses que acreditaram em nosso projeto, o meu mais sincero agradecimento. Acertei, cresci e aprendi nessa jornada eleitoral. Tudo o que fiz foi com a consciência de que estava buscando o melhor para minha Maceió. Saio com a cabeça erguida e o coração tranquilo. Continuarei a acreditar e a praticar os valores e princípios que me trouxeram até aqui. À minha família, aos meus amigos, aos meus eleitores e à minha terra amada, todo o meu carinho e respeito. Vamos em frente,
com fé no futuro e a certeza que tudo há de se concretizar no tempo de Deus. Que Ele abençoe a todos nós e a minha amada Maceió. E logo após o final da votação, o vice-presidente do TRE em Alagoas concedeu uma entrevista coletiva. Quem apresentou o balanço das eleições foi o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Otávio Leão Prachedes. Ele disse que tudo saiu conforme o planejado. Para registrar que foi uma eleição muito tranquila, somente 5 urnas apresentaram problemas e um único incidente foi apresentado lá, que tinha um representante de um partido político fazendo assim ainda propaganda perante os mesários. Mas foi uma situação corrigida pelo um representante do TRE e foi o único incidente apresentado. No segundo turno, a eleição na maior tranquilidade, sem qualquer apresentação de incidente, assim que possa preocupar os integrantes do TRE. E, assim, gostaria de concluir parabenizando o desembargador Pedro Augusto pela condução do processo, porque o TRE ofereceu as condições necessárias para que as eleições ocorressem dentro desse clima de normalidade, sem qualquer incidente, e também os protocolos foram obedecidos, assim dando essa segurança aos eleitores que eles poderiam votar dentro de um processo de segurança porque as condições foram oferecidas. E num dos maiores colégios eleitorais da parte alta de Maceió, o CEPA, a votação do segundo turno da eleição transcorreu de forma tranquila. Uma fila de carros se formou logo na entrada do complexo educacional no início da manhã. Muito embolado mesmo, viu? Sem ter onde colocar carro, sem ter onde colocar nada. Tem que deixar assim, ó, dar uma arrumadinha, né? Hoje está bastante movimentado, né? Muita gente chegou cedo. Eu procuro vir cedo, porque é mais tranquilo. A gente faz logo nossa obrigação cívica de votar nos nossos candidatos. E aí você aproveita o dia para ficar com a família. Tá, saí do meu trabalho, era 7h30, cheguei na sessão, não tinha ninguém. Eu fui o segundo a votar, praticamente, né? Eu fui o segundo a votar. Muito bom. A Marli veio votar aqui pela primeira vez. Eu morava no Prado e votava no Trapista da Barra, né? Aí era muito distante para eu morar, que eu mudei para cá, para São José, aqui para o Pinheiro, né? Aí esse ano eu transferi para cá. A dona Marlene veio de longe, lá do Rio Novo. A gente vota aqui, né? A gente ainda não transferiu, né, para lá. Que a gente está morando lá novo, né? Aqueles Vale do Parnaíba, a gente ganhou. Está com 4 meses que a gente está lá. Aí a gente não pode transferir, mas na próxima eleição eu vou transferir, se Deus quiser. A dona Irene tem dificuldade para andar, mas fez questão de vir. Venho todo ano. Acho importante. E é o nosso direito, a gente tem que exercer mesmo, né? Esse negócio de estar justificando e nem tampouco anulo. Se eu venho é para votar. Nada de anulo, não é nem branco. O CEPA é o local que reúne o maior número de sessões eleitorais de Maceió. 19.535 pessoas votam aqui. As sessões são divididas em 8 escolas. Só na Moreira e Silva são 31. A unidade absorveu as sessões das escolas José Vitorino da Rocha e José Correia da Silva Titara, que saíram do CEPA pois estavam na área de risco por conta das rachaduras que atingiram a região. Pela manhã foi tudo bem tranquilo. Votação muito tranquila pelo sistema eletrônico de máquinas eletrônicas e está sendo muito bem tranquila a tecnologia do sistema eleitoral. Foi mais rápido que o primeiro turno, né? Por causa da preferencial também do pessoal depois de 60 anos, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, a questão das urnas, não foi preciso trocar nenhuma delas. Como iniciamos no horário previsto, né, às 7 horas da manhã. Os mesários também compareceram. Algumas sessões que faltaram alguns, a gente fez um remanejamento e está tudo bem. No bairro do Benedito Bentes, a manhã de votação também foi tranquila, apesar do movimento intenso de pessoas, todos usando máscara e mantendo o distanciamento social.
A entrada do Kaique aqui no Benedito Bentes estava bem movimentada nas primeiras horas da manhã. Teve gente que esqueceu a caneta. Eu vi uma moça com a caneta, liguei, eita, a caneta. Mas chegou aqui, aí teve uma moça aí, que nós disse a caneta, liguei, eita, agora eu vou comprar. A dona Messia viu o resultado em vender máscaras e canetas na porta da escola e quis aproveitar o segundo turno das eleições fazendo um dinheiro extra. Quero um dinheiro extra para comprar, né, para me ajudar. Foi legal, por isso que eu estou de novo aqui vendendo. Foi muito bom, né? E assim, eu consigo ajudar, né, as pessoas se prevenir, isso é bom, né? E garante que as canetas são vendidas higienizadas. Lembrando da caneta, já está higienizada, gente. Vamos se prevenir levando a sua caneta. O Kaique é o maior local de votação aqui no Benedito Bentes, com 14 sessões e mais de 6.800 eleitores. E a tranquilidade se manteve na parte baixa de Maceió, nos bairros de Pioca e Garça Torta. Por lá, teve eleitor que votou cedinho para cumprir o dever cívico e depois cumprir o dever cristão indo à missa. Seu Jorge chegou cedo para votar nessa escola em Ipioca. De lá, foi direto para a missa. Porque já que o governo deu essa possibilidade das pessoas com idade acima de 60 pudesse ter o direito de votar logo cedo, então eu aproveitei e fiz minha parte de cidadão, né? E estou vindo aqui para a missa todos os domingos e já aproveito que a missa vai ser agora às 8h30. Já estou preparado para ouvir a palavra de Deus. O movimento dentro da escola foi tranquilo no início da manhã. Eleitores de máscara e a maioria respeitou o distanciamento nas filas. Seu Ivanildo tem 70 anos e, apesar de não ser obrigado a votar, fez questão de exercer a cidadania. A cidadania, né, a gente acha bom, né, estar no meio dos eleitores e a gente está também participando da democracia, né, é muito bom. É muito importante, eu acho que todo mundo deve exercer essa cidadania, que é bom, né, para todo mundo. Em Garça Torta, também no litoral norte, o movimento um pouco maior, mas sem longas filas. Na porta das sessões, fiscais ofereciam álcool em gel para os eleitores. As 3 primeiras horas são preferenciais para idosos, mas por aqui pelo litoral norte, muita gente com menos de 60 anos aproveitou para votar mais cedo, só que teve que esperar, claro, a preferência em outra fila, porque é dos idosos. Assim como a Tereza, né, Tereza? Veio logo cedo, por que você veio nesse horário cedinho? Porque eu acho melhor e à tarde a gente já está livre, né? Mas aí tem que respeitar essa ordem, né? É, eu sei. Estou consciente, né? O Júlio também votou no início da manhã e nem enfrentou fila. Eu acabei de vir do trabalho e vim direto para cá. Não tem ninguém na fila, foi rápido, seguro, tudo na normalidade, graças a Deus. Esperar o resultado agora para ver como é que foi. E olha, em Jequiá da Praia, o domingo foi marcado pelo assassinato de um ex-candidato a vereador pela cidade. O policiamento foi reforçado na tarde do domingo no município de Jequiá, depois de um ex-candidato a vereador ser assassinado na cidade. Militares do BPRV abordaram veículos e revistaram alguns passageiros. Dentro da cidade, a movimentação era tranquila e em alguns lugares as pessoas nem passavam. Apenas a polícia, que realizou rondas na região. O ex-candidato foi morto a tiros em um bairro considerado tranquilo aqui em Jequiá da Praia. Ele chegou a ser socorrido por familiares à UPA de Coruripe, mas não resistiu e morreu na unidade. Genival Pedro, mais conhecido como Bilu, foi morto na porta de casa na frente da esposa. A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Judiciária está trabalhando em cima disso aí, mas até o momento nenhuma informação com relação a esse crime. E quem vinha para Maceió no sábado pela BR-101 enfrentou foi horas de espera. Isso por causa de um acidente, gente. No sábado não, na verdade, no domingo. O acidente envolvendo aí um caminhão cegonha que ficou atravessado na pista por bastante tempo. Esse caminhão cegonha tombou aqui na BR-101, próximo à entrada do município de Flecheiras. O acidente aconteceu na madrugada de sábado para o domingo. O caminhão que vinha de Pernambuco com destino a Minas Gerais transportava 10 carros. Um gigante congestionamento se formou na rodovia. A dona Elisângela estava indo para o município de Messias com a família. É um sufoco, né, com criança aqui dentro do carro, esperando nesse calor, sem água, que a água já acabou e a gente está esperando, que não pode passar nem pode voltar. O seu Rivaldo tinha programado um domingo de lazer, mas para ele perdeu a diversão. Acabou a programação, eu acho que agora não vai ter mais nada, porque estava esperando a minha família para irmos para o shopping, né, passar o domingo, mas agora eu acho que não tem como.
Aí é provável que vão ficar aqui umas 2 horas ou 3 mais nessa faixa. Alguns motoristas tiveram que arrumar um jeito para seguir a viagem, mas tiveram que se explicar para os agentes da Polícia Rodoviária Federal. Os guinchos foram acionados para remover os veículos do local. De acordo com esse policial, será aberto um inquérito. O que nós averiguamos é que o veículo perdeu o controle, né, ao realizar a curva e tombou sobre a rodovia. A equipe anterior que fez o primeiro atendimento, e a gente agora está dando suporte para a finalização do atendimento a essa ocorrência. Todo o procedimento de levantamento de ocorrências é registrado em boletim de atendimento de acidente, boletim de ocorrências, e isso vai estar à disposição do proprietário do veículo e de quem interessar. O trecho da BR-101, no quilômetro 107 e 107, próximo a Flecheiras, foi liberado no início da tarde de ontem. E hoje é dia do evangélico, feriado aqui em Alagoas, mas por causa da pandemia do novo coronavírus, as celebrações das testemunhas de Jeová, por exemplo, vão ser feitas respeitando os protocolos de distanciamento. O Douglas Lopes fala aqui ao vivo com a gente e vai trazer informações sobre como vai acontecer essa comemoração. Douglas, bom dia para você, bem-vindo a essa manhã de segunda-feira, né? Conta pra gente, a pregação vai ser virtual, é isso? Isso, bom dia, Sofia, para você, para o Gilvan Nunes, que está de volta, bom retorno, e para todo mundo que acorda cedo, está em casa e está acompanhando a gente aqui ao vivo no Bom Dia Alagoas. Isso mesmo, uma programação especial no Dia do Evangélico, hoje, dia 30 de novembro. A gente conversa agora com o Cristiano Binas, ele é porta-voz regional das Testemunhas de Jeová. Cristiano, bom dia, bem-vindo. Que programação é essa? O que acontece nesse dia? Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os ouvintes. A programação que estamos dando continuidade é uma programação que tem a ver com uma campanha mundial com respeito à distribuição de uma revista, que é a revista Sentinela, e que ela trata do tema O que é o Reino de Deus. Na verdade, continuamos fazendo o trabalho de ligar para as pessoas, de fazer um contato e compartilhar com ela essas informações que trazem esperança e consolo. E a gente vive a pandemia e vocês se adaptam, né? Tiveram que adaptar toda a programação a isso. São ligações, são pregações virtuais. Sim, inclusive a preocupação com a saúde emocional e de todos é tão grande que nos faz ter ações como essa. Por exemplo, identificamos que muitos podem estar sofrendo uma fadiga por conta da pandemia. E isso tem causado mudança de hábitos. Incentivamos exatamente as pessoas, os nossos irmãos, amigos, a poder exatamente continuar buscando na Bíblia o consolo prático. E a Bíblia tem sido uma fonte de consolo para todos nós. E essa fadiga na pandemia não é doença, é a fadiga de você estar o tempo todo consumindo a informação, tentando uma resposta, tentando se livrar do vírus, correndo contra ele. Sim, não é uma doença, é na verdade um fenômeno que pode desencadear doenças e tem a ver com essa questão de nos causar limitações por conta do que a gente vive, em termos de ficar isolados ou tentar protegidos, preocupados para não sofrer uma contaminação com essa doença. E o que tem sido feito, os conselhos da Bíblia são práticos, porque eles nos ajudam exatamente a poder fazer ações ou ter ações que vão fazer com que essas coisas elas possam diminuir. Por exemplo, ligar para um amigo, obter dele consolo, conforto, conversar, fazer por videoconferência, contatos. O fato de estar isolado não quer dizer que não vamos ter contato com amigos, com parentes, que podem realmente trazer para nós esperança e conforto. A tecnologia está aí para nos ajudar nesse ponto, né? Sim, sim. As reuniões nossas estão sendo feitas por videoconferência. 2 vezes por semana conseguimos juntar o grupo, reunir, e por videoconferência você tem a oportunidade de poder compartilhar com outros as suas alegrias, de poder também ouvir um pouco. Também criamos o hábito de fazer ligações constantes, para que os nossos membros possam estar ativos e concentrados, focados no que realmente é essencial. Por exemplo, nas ligações aleatórias que eles costumam fazer para as pessoas, compartilhando princípios bíblicos, isso tem sido uma rotina. E a gente faz isso todos os dias. Então, hoje pela manhã, vamos fazer algumas ligações dessas. A partir de que horas? A partir de 8h30 a gente já começa a fazer essas ligações para que o público possa realmente assim receber uma informação de conforto. São ligações aleatórias? Vocês só ligam para quem tem um cadastro? São aleatórias, nós não conhecemos normalmente a pessoa que está do outro lado, mas o que nós levamos de mensagem tem a ver exatamente com esperança. Mostrar que, apesar de estar uma situação difícil, mas a Bíblia mostra que a gente não precisa perder a esperança, precisa confiar.
que isso vai realmente mudar. E vocês, testemunhas de Jeová, vocês seguem esse padrão? Tipo, o que é que está acontecendo aqui no Brasil também está acontecendo em outros países mundo afora? Sim, essa campanha, por exemplo, da distribuição da revista Sentinela está acontecendo e a Sentinela está sendo distribuída em mais de 300 idiomas. O destaque é o que é o reino de Deus. Na oração do Pai Nosso pedimos que o reino venha e o reino vai vir. Vai realmente substituir os governos da terra para poder nos dar soluções reais, soluções definitivas para os nossos problemas. Cristiano, o dia do evangélico é um dia para ser celebrado. Como todos os outros dias, Douglas, estamos bem assim, atentos ao que realmente está acontecendo para que buscar na Bíblia essas esperanças, esse consolo. E o que nos deixa contente é saber que a Bíblia continua sendo um livro atual, continua sendo um livro que realmente veio ou foi feito para que pudéssemos ter essa ajuda nesses dias difíceis. Valeu, Cristiano. Muito obrigado. Bom dia, boa semana. O site para que as pessoas possam acessar a matéria sobre a fadiga da pandemia é o site jw.org, ou as pessoas podem acessar tanto essa matéria como também a revista e podem também obter informações através desse e-mail que nós estamos divulgando, informaçõespublicas.br@jw.org. Você repete, por favor? informaçõespublicas.br@jw.org. Valeu. Muito obrigado, Cristiano. Bom dia, tá? Eu que agradeço. Valeu. É isso, Sofia, Gilvan. Segue o Bom Dia, a gente volta já já. Valeu, Douglas Lopes. Obrigada pelas informações. Então, todo mundo convidado, né, para participar desse dia tão especial para a comunidade religiosa. Estamos de volta com o Bom Dia e agora vamos falar de saúde. Praticar atividade física regularmente faz bem para a saúde mental, aumenta o bem-estar e ajuda a prevenir doenças, mas que muita gente não sabe é que ela também é muito importante para a saúde dos nossos ossos. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o doutor em ciência do desporto, Amândio Geraldes. É preciso ter consciência em relação a isso, né, Amândio? A cada dia fica mais claro a importância dessa questão em relação aos ossos, não é isso? Bom dia, bem-vindo. Bom dia e que bom que você está de volta. Estávamos com saudades, com certeza. Obrigado. É verdade, a saúde óssea é uma coisa importantíssima, especialmente quando a gente fala de mulheres. Por causa da menopausa, as mulheres são as que mais sofrem as consequências da saúde óssea. Na verdade, é bom lembrar, em primeiro lugar, que o cálcio é um mineral absolutamente necessário para o organismo. Para manter as funções fisiológicas, é necessário que você tenha cálcio suficiente. Então, é necessário que você controle bastante os níveis de cálcio. Para isso, você tem os ossos. Olha que coisa interessante. Os nossos ossos, além das funções de dar estrutura, fazer o nosso esqueleto, postura, tem a função principal de armazenar o cálcio. 99% do cálcio do corpo humano está nos ossos. Então, é muito importante que a gente mantenha a densidade mineral óssea. E isso é feito principalmente através de hormônio. Entretanto, hoje em dia a gente sabe da importância de determinadas atividades físicas no sentido de imprimir tensão e impacto nos ossos. O estímulo de tensão muscular e impacto nos ossos provoca correntes elétricas que fazem com que a mineralização óssea aumente, aumentando a saúde óssea. Por isso, a atividade física é tão importante na estratégia de prevenção de perda óssea e na construção de mineralização durante a infância, adolescência e o início da idade adulta. Amândio, mas explica pra gente de que forma, por exemplo, a atividade física ela pode influenciar diretamente na saúde óssea. Sim, olha só, Sofia, a compressão e a tensão são forças que atuam no músculo, fazendo que o músculo responda, aumentando a quantidade de cálcio no mesmo. Aumentando a quantidade de cálcio, você aumenta o que a gente chama de densidade mineral óssea, DMO. Se você levar em conta que as quedas e as fraturas decorrentes de quedas são coisas importantíssimas para a saúde feminina, a gente começa a prestar atenção na importância de se manter ou de se construir
a maior quantidade possível de densidade mineral óssea. A atividade física de impacto faz com que o osso responda fisiologicamente absorvendo mais mineral, mais cálcio. Ou seja, as atividades que envolvem o impacto e a produção de força muscular fazem com que o osso responda a essas atividades agregando mais cálcio, aumentando a densidade mineral óssea. Atenção, é bom que se diga, não há estudo que demonstre que a atividade física sozinha seja capaz de melhorar significativamente a densidade óssea. Entretanto, é muito rica a literatura mostrando que quando associado à reposição hormonal, quando associado com outras estratégias, é imprescindível a prática de atividade física que promova impacto e o uso da força muscular. Armando, você falou da possibilidade de algumas atividades físicas aí serem mais ou menos estimulantes aí para a saúde óssea. Que atividades podem favorecer a saúde óssea, Armando? Olha só, de forma geral a gente pode dizer que qualquer atividade que seja realizada com o suporte do peso corporal e contra a gravidade produz estímulo ósseo. O que significa isso? São atividades que prioritariamente são feitas em pé e que que evitem que a gravidade seja prejudicada. Ou seja, a gravidade tem que atuar em cima do corpo. Em contrapartida, a recíproca é verdadeira. As atividades que não têm, ou melhor, que evitam ou de alguma maneira minimizam os efeitos da gravidade, são as menos osteogênicas. Ou seja, são as que menos estimulam a produção de osso e a mineralização óssea. O que eu estou dizendo com isso? Em outras palavras, as atividades que implicam no impacto em nível crescente de intensidade, caminhada, trote, corrida, são atividades, saltos, levantamento de peso, são atividades que realmente estimulam a ossificação. Por outro lado, aquelas atividades que minimizam ou anulam o efeito da gravidade, elas são as menos osteogênicas. Quais são os exemplos básicos? A natação, o ciclismo, qualquer atividade que você faça deitado ou sentado nem tanto, porque você estimula a osteogênese da coluna vertebral. Mas qualquer atividade que você diminua ou anule o efeito da gravidade, perde um pouco o seu valor osteogênico. Armando, e atividades, por exemplo, como o ciclismo e a natação, que existem aí discordâncias quanto ao benefício ou não em relação aos ossos? É interessante isso, Sofia. Olha que é uma matéria que eu estudo bastante. Eu gosto muito de saúde óssea, inclusive esse ano saiu uma publicação do nosso grupo, o professor Rodrigo Albuquerque, publicamos na Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Quem tiver interessado, dá uma lidinha, comparando os efeitos de diferentes atividades físicas, esporte principalmente, sobre a saúde óssea. Então, olha só, pessoas fisicamente ativas, principalmente aquelas que fazem atividade de impacto, corredores, saltadores, levantamentos de pesos, levantadores de peso, têm mais densidade mineral óssea que a população em geral e os demais atletas. Quando você compara a densidade mineral óssea de nadadores e ciclistas, com exceção do ciclismo de montanha, o ciclismo de rua, principalmente, é menos osteogênico. Você pega a densidade mineral óssea de nadadores e ciclistas, ele é menor que a de saltadores, corredores, lançadores, etc. E igual, ou melhor, é semelhante à de pessoas fisicamente ativas e inativas. Ou seja, ele é a mesma densidade mineral óssea de um sedentário. Então, observacionalmente, a gente percebe que essas duas atividades são menos, digamos assim, estimulantes.
Atenção, eu quero deixar bem claro, eu não nego de jeito nenhum os benefícios do ciclismo e da natação. É óbvio que são atividades importantíssimas para a saúde de qualquer pessoa e qualquer idade. Entretanto, se o meu objetivo for aumentar a densidade mineral óssea, principalmente de pessoas que já são fisicamente ativas, essas duas atividades não são as mais indicadas, não. Armando, vou te fazer aqui uma última pergunta que eu acho importante. Queria que você diferenciasse e dissesse que a principal diferença entre osteopenia e osteoporose. Se fala muito nesses termos, principalmente quando você vai fazer um exame. O médico está sempre falando sobre isso. Queria que você explicasse. Não, olha só, quando a gente faz o exame da densidade mineral óssea, a gente compara o examinado com indivíduos do mesmo sexo jovens. Então você pega, por exemplo, nós temos 3 escalas. Osteopenia é uma perda significativa de osso, mas nem tão grave. A osteoporose, que é uma perda significativa de osso, é 2,5 desvio padrão em relação ao indivíduo jovem. E a osteoporose severa, que é aquela que, além da perda de mineral ósseo, já apresenta fraturas espontâneas, ou seja, fraturas que não estão relacionadas com motivo aparente. Então, isso é um problema seríssimo, porque isso acontece sem aviso nenhum. Não tem, digamos assim, não há como você perceber a não ser com a realização da absortometria. Então, é muito importante isso. Para você ter uma ideia, 1 em cada 4 mulheres, ou mais, 1 ou mais, entre cada 4 mulheres, tem osteoporose. E osteoporose significa risco de fratura, principalmente em decorrência da queda. Então, se você imaginar que o exercício físico, além de aumentar a força e o equilíbrio, coisas indispensáveis para não cair, ainda aumenta ou mantém a densidade mineral óssea, é imprescindível, especialmente para mulheres. Atenção, só queria lembrar uma coisa. Você constrói ossos durante a infância, adolescência e início da idade adulta. Depois, em torno de 25, 30 anos, todo mundo começa a perder osso, não é só as mulheres, não. O problema das mulheres é a menopausa, porque quando ocorre a menopausa, a perda de osso é muito grande e acelerada. Ou seja, meninas obrigatoriamente deveriam fazer atividade física, como pular corda, pular amarelinha. Esse tipo de coisa constrói osso e te dá um crédito para a vida adulta, protegendo você de osteoporose, osteopenia, ou seja, de quedas, inclusive. Isso é muito importante que seja lembrado. Armando, mais uma vez, bom dia, muito obrigado pelas orientações, um ótimo dia, um bom começo de semana para você. Eu que agradeço, abraço para você e seja bem-vindo, Gilvan. Obrigado, Amândio. Obrigada, Amândio, pelas informações. Chegou o momento belezura, né? Vamos lá, o momento belezura, a foto que você nos mandou pelo 994030740. A primeira foto é do Arlon Nascimento de Ipioca, olha a foto aí do Arlon. A próxima foto é da Bernadette Brito, sempre presente aqui no Bom Dia Alagoas. Ela fez esse registro lá no bairro do Farol. Muito boa a foto, Bernadette. Legal. Brígida Lira, de Maragogi, mandou essa foto aqui. Coisa linda, Maragogi. Muito bom. Obrigado. Edesuíte, de Guaxuma. O Edmilson Baracho mandou foto de Paripueira. Olha aí, o sol entrecortado aí. Legal. Fabiana Almeida, lá de Palmeira dos Índios, mandou um registro também pra gente. Olha aí, Palmeira, legal. Henrique Adrião, do aeroporto, mandou essa foto aqui, ali próximo ao aeroporto. Muito legal, obrigado. Lília Daniela, da Pajuçara. Legal, foto dela. Lousane Jatiuca. A Lousane mandou foto da Jatiuca. Olha a foto dela aí. Lucimar, agora da Serraria, mandou registro pra gente também. E a última foto é da Rejane Lins, da Mangabeiras. Muito obrigado pela sua participação. E vamos ver como estão os casos da Covid-19 aqui no estado, gente. Olha, Alagoas registrou mais 246 pessoas que tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19. O número de casos confirmados agora aqui no nosso estado chega a 94.859 pessoas, infelizmente. O número de mortes, infelizmente, também aumentou. Mais 2 pessoas vieram a óbito por causa da doença. Essas últimas vítimas tinham entre 43 e 51 anos e eram das cidades de Maceió e São Miguel dos Campos. Agora, Alagoas já perdeu 2.336 pessoas, infelizmente, para a doença.
Outros 1.888 casos estão sob investigação, aguardando aí, é claro, o diagnóstico positivo ou negativo para a Covid-19. E um total de 91.202 pessoas tiveram a doença, mas já se recuperaram. Felizmente, são casos considerados curados da Covid. Esse número aí representa um total de 96,14% das pessoas que foram contaminadas pela doença. E Maceió tem mais de 2.000 eleitores com deficiência visual. E na eleição desse domingo, eles podiam contar com uma ferramenta que iria ajudar na hora do voto. Um fone que funciona como um sintetizador de voz, onde é possível ouvir as informações apresentadas, como o nome e o número do candidato. Mas numa sessão na Santa Lúcia, a informação é de que não tinha essa ferramenta. A Leonice, que é mais conhecida como Cléo, tem 51 anos. Ela convive com a cegueira desde que nasceu. Já nasci com a cegueira, tenho catarata congênita, né? Foi diagnosticado. Mas, para mim, a deficiência, ela não é um empecilho, né? Para quem quer ser alguém, porque muita gente acha que por ser deficiente, sou incapaz, não tenho condições. Às vezes, tem pessoas que acham que a gente não pode nem casar por ser deficiente visual, porque não pode fazer nada, não pode cuidar de casa, não pode... Eu me sinto como se fosse uma pessoa normal. Em casa, nada fica fora do lugar. Ela cuida de tudo, de cada detalhe. Eu mesma, eu lavo, eu passo, eu cozinho, faço faxina. E as minhas faxinas revirando tudo. Eu levanto cama, levanto laje de cama. Ela é casada com o Edivan, que também tem problema de visão. É parcial, eu sou o que a ciência chama de baixa visão, né? Isso aí foi... Desde que eu nasci, praticamente, negócio de 2, 3 meses depois que eu nasci, que aconteceu. E eu vivo razoavelmente bem com essa deficiência. Por quê? Porque eu já estou acostumado, né? Eu já tenho 49 anos, em breve eu completo 50, e eu já me adaptei a ela. Porque é aquela questão, né? Ou você se adapta ou não vive. Eles não deixam de fazer nada por causa da deficiência. Ontem, os dois saíram de casa para votar. A escola fica um pouco longe. Até chegar aqui, alguns obstáculos pelo caminho. As ruas esburacadas, as calçadas, que não é muito complicado, né? A Cléo votou primeiro, o Edivan logo depois. A urna tinha o sistema Braille, mas, de acordo com as mesárias, não tinha a nova ferramenta anunciada pelo TSE que permite ao eleitor ouvir o número e o nome do candidato com o uso de um fone de ouvido. Eu voto com o método Braille. Inclusive, eu nem usei aquele fone, né? Porque eu já sou acostumada, todo ano eu só voto em Braille e não preciso do fone. Sendo que é importante a gente ter o fone. Sobre a falta do equipamento, o Tribunal Regional Eleitoral em Alagoas informou que as sessões estavam equipadas e que não houve nenhuma notificação de que teria sido solicitado. O TRE disse ainda que as sessões estavam equipadas, mas a gente viu aí, gente, que não tinha e a falta foi confirmada pela mesária. E mudando de assunto agora, só de janeiro a outubro desse ano foram registrados cerca de 560 casos de violência sexual contra a mulher. E para facilitar e ajudar que essas denúncias sejam feitas, foi lançado o aplicativo Fica Bem. A gente volta a falar agora com Douglas Lopes aqui no telão, nessa primeira semana de lançamento. Qual o balanço do uso desse aplicativo, hein, Douglas? Bom dia para você. Oi, Nunes, bom dia. Mais uma vez, bom retorno, bem-vindo, hein? Vamos embora. Gilvão, o balanço é muito bom, muita gente baixou esse aplicativo que dá esse amparo e proteção e força à mulher vítima da violência, e seja ela qual for, tá? A gente conversa agora com a Camille Vanderlei, ela é coordenadora da Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual da Secretaria de Estado da Saúde.
saúde. Camille, balança positivo. E a gente quer saber quantas pessoas baixaram o aplicativo. Esse que está aí aparecendo na sua camiseta, Fica Bem. Exatamente. Bom dia a todos que estão nos escutando agora. O aplicativo está fazendo um sucesso. É importante que você que está aí tenha conhecimento desse aplicativo. Nós tivemos mais de 200 pessoas que acessaram e baixaram o aplicativo. Graças a Deus, nenhuma denúncia até agora. Mas é importante você saber que ele é fácil, simples e super intuitivo. Entra na loja, está disponível para Android. Então, você não pode ficar sem esse aplicativo que tem como objetivo ampliar o número de denúncia e proteger a qualquer um que esteja em nível de vulnerabilidade. E não só na capital, em qualquer município alagoano, você baixa o aplicativo e faz lá a sua denúncia. E de que forma, na prática, a gente consegue mexer nele, hein, Bom, Camille? Exatamente. Qualquer pessoa pode baixar, ele está disponível na loja da Google e é gratuito, gente. E o intuito, Douglas, é fazer com que as nossas crianças, que hoje estão privadas, né, de uma certa forma, do ambiente escolar, elas tenham um canal direto com a gente. Então, você, criança, adolescente, que está aí, que está sofrendo algum tipo de violência, que está tendo, infelizmente, esse percalço na sua vida, baixa o aplicativo. É fácil de usar, tá certo? Entre em contato com a gente e tenha certeza que você não vai estar sozinho. No aplicativo, você vai encontrar os pontos de atenção à rede, vai encontrar grupo de apoio, vai ter o botão da emergência onde você pode acionar e automaticamente você vai ter o contato da polícia para poder entrar em acionar a polícia. E a gente vê que com a pandemia essa violência aumentou, né? A gente tem registros de janeiro até outubro, nos 10 primeiros meses, né? Números altos lá em cima. Esse aplicativo também ele vai combater uma coisa que é terrível para as estatísticas, que são as subnotificações. Exato, Douglas. Infelizmente, não só em Alagoas como no Brasil inteiro, o número da violência sexual ainda é bastante subnotificado. Por uma questão cultural, por uma questão do medo que a criança muitas vezes tem. Por que eu falo da criança? Porque a criança e o adolescente é o público de maior vulnerabilidade. Então, é importante a gente acessar, é importante a gente baixar. Ninguém está livre desse tipo de violência, infelizmente. A violência sexual não escolhe cor, não escolhe classe social e qualquer um, infelizmente, pode ser acometido desse tipo de violência. A denúncia também não é só para violência sexual, qualquer tipo dela. Qualquer tipo de violência. Como nós já falamos, nós somos uma rede. Então, nós temos articulações com todo o executivo, com o legislativo, com o judiciário, Ministério Público, as delegacias especializadas, a Maria da Penha, a Secretaria da Mulher. Esse é o intuito, fazer com que o Estado se organize para poder garantir segurança à população alagoana. Após fazer a denúncia lá no aplicativo, no Fica Bem, em quanto tempo aquela mulher que fez isso tem a resposta? É bem que imediato, Douglas, porque ela fez a denúncia, tem um pessoal que fica no nosso controle. Então, eu tenho um painel de inteligência monitorando o aplicativo. Assim que essa mensagem chega, ela já entra na rede, a gente já toma as providências e a gente já faz o retorno e encaminha para o protocolo adequado. Eu acabei de pegar os números aqui, são 561 casos de janeiro até outubro. Com o aplicativo, vocês esperam que esse número aumente, porque essa subnotificação deixa de existir e a mulher também fica encorajada para denunciar, sem ter que ir a uma delegacia, sem ter que se expor dessa maneira? Exatamente, esse é o intuito da gente, que a gente possa aumentar esse número, que não é uma coisa agradável de falar, mas quando a gente aumenta o número, a gente tira a subnotificação que está lá escondida. E aí a gente dá a essa mulher a condição dela entender que ela não está sozinha, que ela tem gente, tem profissionais, tem toda uma rede de apoio que está aqui para poder ajudar você que está passando por momentos de violência. Camille, quando a gente fala em estimular a mulher a fazer a denunciar a violência sexual ou qualquer outro tipo de violência psicológica dentro de casa, no dia a dia, a gente fala também que tem que ter o amparo, tem que ter essa proteção para a mulher que vai denunciar e vai continuar convivendo com aquele agressor. Isso é muito difícil.
Difícil, porque é um ciclo da violência. Romper com esse ciclo não é fácil. A violência, muitas vezes, ela se dá de forma, como você bem colocou, psicológica. A dependência financeira é um grande entrave para romper com esse ciclo. E a mulher, muitas vezes, ela não sabe a quem procurar, a quem recorrer. Eu vou chegar na delegacia, como é que eu vou falar isso? Como é que vão olhar para mim, né? Exato, vão me julgar. Então, assim, o aplicativo, ele também vai ter essa condição de proteger você, mulher, né? Você, criança e adolescente, que precisa fazer essa denúncia e que por muitas vezes se sente exposto, que por muitas vezes se sente desamparado. Então é uma forma da gente também preservar a sua identidade e dizer a você que nós estamos com você nessa luta contra a violência. Vocês lançaram segunda-feira da semana passada, hoje são 8 dias desse aplicativo. Vocês esperam atingir quantas pessoas? Tem limites? Você já planeja assim, a gente quer 1.000 até tal mês, a gente quer 2.000 até tal ano? Sim, Douglas. Nós temos essa meta, nós estamos trabalhando forte para que até o final do ano mais de 1.000 pessoas possam ter baixado esse aplicativo e que, de fato, ele possa ser um canal de comunicação fácil, rápido, para a gente poder combater a violência. Então, faz um convite para as mulheres que nos assistem agora, para as pessoas que nos acompanham em Maceió, no interior de Alagoas. É um aplicativo gratuito, né? É um aplicativo gratuito, simples, intuitivo. Você que está nos escutando agora, tá? Independente de você estar em situação de vulnerabilidade ou não, não esqueça, gente, a violência, ela não escolhe classe social, ela não escolhe cor. Baixa o aplicativo agora e garanta que, diante de uma situação de maior vulnerabilidade, você vai conseguir acionar a rede o mais rápido possível. E mais, ela não escolhe a hora, vai acontecer amanhã, 2 da tarde. Não, a qualquer momento, infelizmente. Né? Exatamente, Douglas. Então, convido vocês, todos que estão em casa, baixa esse aplicativo, deixa ele no teu celular, porque tenho certeza que ele é uma arma potente para a gente combater a violência sexual. Fica bem. Fica bem. Valeu, muito obrigado. Sofia, Gilvan, segue o Bom Dia, a gente volta já já. Obrigado, Douglas. Obrigado a você. Estamos de volta com o Bom Dia e os moradores de uma rua na Gruta de Lourdes tomaram um susto desse fim de semana quando parte da rua que está passando por uma obra da Casal acabou cedendo. Vamos ver. Parte da rua Teresa de Azevedo, na Gruta de Lourdes, acabou cedendo de sábado para o domingo. No momento, um ônibus passava pela rua e acabou caindo na cratera que foi formada. Um outro ônibus ainda tentou ajudar na retirada, mas não funcionou. Começou a ceder tudo. De lá de cima até lá embaixo, uma faixa de 300, 400 metros, começou a ceder tudo, né? E a gente está impossibilitado de carro, de passagem, de estacionar, tudo cedendo aí. Você vê os canos muito finos. Uma infraestrutura muito ruim, né? De muita péssima qualidade, né? De muita irresponsabilidade, né? Causando transtornos a todos os moradores da região. Segundo moradores, na hora em que o ônibus caiu, a sensação foi que a rua estaria desabando. A gente sentiu que que ia desabar tudo, né? Porque a água ia escorrendo por baixo e descendo tudo aqui. Estamos receosos com essa obra. Uma obra que aparentemente de péssima qualidade está sendo, né? E deixa a gente realmente com medo até das nossas casas, né? Vir afetado de alguma forma, né? Porque você vê o buraco, não é um buraco raso, são buracos profundos, né? E poder prejudicar a estrutura das nossas casas, né? Carros não podem entrar nas casas e pessoas temem andar pela rua, que ainda permanece em obras. A vontade de vocês que moram aqui seria uma solução para isso? Uma solução rápida e imediata, o mais rápido possível. E um pouco antes do local onde o ônibus acabou caindo, a gente se depara com essa situação. Vários canos estão vazando aqui, inclusive aqui bem pertinho a gente consegue ver o cano jorrando água aos poucos, mas que vai empoçando toda a rua. E quanto mais carros passam por aqui, mais pessoas transitam, piora ainda mais a situação da rua Teresa de Azevedo. Por causa dos vazamentos, moradores relataram que parte das casas está sem água. Água esborrando aí a torta e a direita e a gente sem água aqui. Ninguém no lado direito aqui tem água. Quanto tempo? Desde sexta-feira à noite. Pois é, nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Casal, que informou que as obras em andamento na Gruta de Lourdes referem-se à instalação de um sistema de esgotamento sanitário que vai beneficiar cerca de 200 mil pessoas em 5 bairros de Maceió, com investimentos estimados em 189 milhões. Os benefícios serão para as pessoas que terão mais saúde e qualidade de vida. Haverá mais valorização aí dos imóveis e o meio ambiente será melhor protegido.
E depois da eleição, a gente vai conhecer, né, o novo prefeito e os desafios que ele vai ter agora. Uma série de desafios, inclusive, em relação ao cenário econômico da cidade. Além de organizar como o orçamento municipal vai ser distribuído, JHC agora vai ter que enfrentar as consequências trazidas pela pandemia do novo coronavírus. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o economista Cícero Péricles, que vai fazer para a gente uma análise, um panorama, na verdade, do que os maceuenses devem e podem esperar do novo gestor municipal. Carol, bom dia para você. Explica para a gente qual é a situação econômica do município, quais os desafios principais que JHC agora vai ter de enfrentar, né, como novo prefeito em janeiro. Bom dia, Sofia. Pois é, inicia-se agora, né, um período de transição, um período de um mês em que ele vai avaliar, né, como é que está a situação na real, né, porque normalmente já se tem uma ideia, mas agora é para encarar, né, como é que está a situação. E sobre isso, aqui com a gente, o economista Cícero Péricles. Bom dia, Cícero. Bom dia, Carol. Quais são esses... Bom dia, Gilvan, e bom dia, Sofia, também, né, da volta de Gilvan. E quais são os principais problemas na economia que a Prefeitura tem? Olha, durante o debate, esse debate no primeiro turno, os 10 candidatos tinham consenso sobre um tema. De que Maceió, o grande problema de Maceió é a sua pobreza. É uma pobreza, é interessante. A nossa linda cidade, a nossa bela capital, ela tem um paradoxo muito grande, ou seja, ela é uma cidade grandíssima. Dos 5.600 municípios do Brasil, Carol, é a 17ª maior cidade do Brasil, 1.100.000 habitantes, não é? E, ao mesmo tempo, ela é também a 44ª mais rica cidade do Brasil em termos de produto interno bruto, de economia. Mas quando a gente olha pela visão do IDH, né, do Índice de Desenvolvimento Humano, Maceió cai de 17ª, de 44ª para 1.266, a posição na tabela dos 5.600 municípios. É muito pobre no sentido de que é pobreza, é desigualdade e indicadores sociais também negativos. É essa a tarefa do prefeito, né? Vai enfrentar essa cidade, ou seja, uma cidade, ao mesmo tempo, com esse patrimônio, mas também com esses problemas sociais muito, mas muito graves. E, claro, uma cidade com todas as demandas infinitas, né, que nós sabemos, ou seja, que o debate, o primeiro turno e o segundo turno, registraram de maneira muito forte. E o que o prefeito, né, quando iniciar em janeiro, já eleito, ele deve priorizar? Olha, a prioridade central no sentido econômico, né, e também político da gestão próxima do próximo prefeito é de mobilizar todos os recursos da Prefeitura de Maceió para atender às infinitas, urgentes e vitais demandas da sociedade. A Prefeitura de Maceió, como as demais prefeituras, ela não tem a obrigação, Carol, de criar emprego, renda diretamente, não é? E criar empresas. Não é o papel da Prefeitura. O papel da Prefeitura, primeiro ponto importante, é prestar os serviços que diz a Constituição. Ou seja, limpeza, iluminação, transporte, trânsito. Esses são os serviços públicos prestados pela Prefeitura. E segundo ponto, a Prefeitura tem políticas públicas importantíssimas para desenvolver na cidade, na área da educação, na área de saúde, da assistência social. Então, quando ela atua muito bem nessas duas áreas, ela cria um ambiente favorável aos investimentos, ao crescimento econômico. Aí sim, aí gera emprego, gera renda, novas empresas. E o que vai acontecer? Nesse caso de Maceió, pela sua característica de pobreza, é de que o maior investimento é no setor social, é no vetor social. Ou seja, se a Prefeitura investe clarissimamente, né, na educação, universaliza a educação, universaliza a saúde, investe na infraestrutura social, em saneamento e habitação, a cidade tem outro aspecto de desenvolvimento e isso gera um ambiente favorável, aí sim, atração de investimentos, ao desenvolvimento do turismo, isso a pré-condição. Então, o papel da Prefeitura é criar favoravelmente este ambiente para os investimentos privados. E dessas dificuldades, né, que ele deve enfrentar, quais são as principais, assim, que você acha que vão ser mais difíceis, principalmente no início? Carol, são muitas as dificuldades, mas a principal dela é o orçamento. Por quê? Porque o orçamento da Prefeitura de Maceió, ele é, como grande parte dos municípios brasileiros, insuficiente, mas mais que insuficiente para atender todas essas demandas que nós sabemos, né, que estão aí prontas e requeridas na campanha, mas depois da campanha, durante a gestão, ou seja, o orçamento é o grande problema da Prefeitura de Maceió. E por que é pequeno o orçamento de Maceió? Pequeno porque a cidade é pobre, a sociedade é pobre. Um exemplo prático é o IPTU.
o imposto sobre o patrimônio urbano, não é? Dos imóveis. Metade, Carol, dos imóveis de Maceió não pagam o IPTU. Metade, a inadimplência é de metade. Então, claro que isso faz com que a Prefeitura de Maceió, por não ter orçamento próprio para fazer investimentos produtivos na cidade, ela tem que depender muito dos recursos federais, das transferências, repasses, convênios e também da parte que lhe cabe em relação ao orçamento estadual. Portanto, o principal problema do prefeito será gerenciar para todas as demandas da cidade, com um orçamento muito limitado, necessitando fazer constantemente parcerias com o governo estadual e principalmente com o governo federal. Existem alternativas e se existe, né, que o gestor pode fazer com relação à questão econômica, quais delas se cita? Olha, no sentido público, porque o ano que vem é um ano muito difícil, né, mas muito difícil mesmo, o papel principal do prefeito é de articular, ele é ser o grande articulador de parcerias, como já estão acontecendo, já estão em andamento, parcerias com o Estado para a infraestrutura social e também para as políticas públicas. Por exemplo, a requalificação das grotas de Maceió é uma tarefa conjunta, cidade e Estado, evidentemente, né? Não é possível fazer uma operação daquela exclusivamente com recursos municipais. E criar construção de vias, uma capital com 1.100.000 habitantes, então construção de vias tem que ser uma operação junto com o Estado. O avanço do saneamento que está acontecendo em Maceió atualmente é uma operação conjunta também com o Estado, ou seja, incide sobre a capital, mas é uma obra estatal. E segundo ponto, para as políticas ainda mais caras, de educação, de saúde, meio ambiente, tem que ser uma parceria com o governo federal. Não há recurso. Não existe possibilidade, Carol, de autonomia e resolução dos problemas de Maceió no âmbito estritamente municipal. Não existe. Todos os prefeitos, há décadas que esse processo é um processo contínuo, né? Ele enfrenta essa barreira, que é o orçamento, essa dificuldade, e politicamente ele vai articular para que isso aconteça. Com um agravante, no próximo ano, a partir de janeiro, o próximo prefeito, o João Henrique Caldas, enfrentará um cenário muito mais difícil do que este ano. Por quê? Porque todos nós sabemos, né, no final do ano, que é uma cidade muito pobre, eu coloquei aqui, então serão suspensos os programas que estão ainda segurando um pouco a economia. O auxílio emergencial deixará de existir e 333 mil pessoas em Maceió recebem o auxílio emergencial. Carol, nós temos 330 mil famílias, 333 mil pessoas recebem auxílio emergencial. Ora, o impacto vai ser de imediato a partir do mês de janeiro. O programa de manutenção do emprego e renda, que em Maceió cobre 120 mil contratos, cobriu ao longo de abril até agora dezembro, também deixará de existir. Esse cenário o prefeito vai enfrentar. As linhas emergenciais de crédito também, que de alguma forma ajudaram algumas empresas alagoanas, também serão suspensas. E as transferências federais do ano passado para as prefeituras e para o Estado, dado ao final do período de calamidade pública, não serão repetidas a partir de janeiro desse próximo ano. Portanto, o prefeito vai encontrar uma cidade com muitas demandas, muitas infinitas demandas, um orçamento muito reduzido, tendo que ter muita habilidade política para tratar com a Câmara Municipal, com o governo do Estado e com a União, para quê? Para que as suas políticas tradicionais, obrigatórias, se desenvolvam e também que ele avance um pouco mais em investimentos em obras, em construções, para que crie um ambiente e Maceió possa receber, sim, investimentos privados, gerar dinâmica em muitos setores da economia. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Obrigado, Carol. E a gente vê, né, que são muitas as dificuldades e ao longo desse ano, dessa transição e do ano que vem, vamos sempre estar aqui conversando com o economista Cícero Péricles para trazer mais sobre esse panorama da nova gestão a partir de janeiro, como é que vai ser aqui em Maceió, com você. É verdade, Carol. Desafio grande aí, uma boa sorte, né, nessa nova empreitada em janeiro para o prefeito JHC. Estamos de volta aí, uma operação coordenada pelo ICMBio com o apoio do Instituto do Meio Ambiente e o Batalhão de Polícia Ambiental fez a maior apreensão de ave ameaçada de extinção. A Operação Curupira 10 começou na semana passada nos municípios de Murici, Messias, Flecheiras, Novo Lino, Branquinha, União dos Palmares e São José da Laje, que integram a área de proteção ambiental e a Estação Ecológica de Murici. 3 caçadores foram presos em flagrante. A operação também apreendeu 10 espingardas, 7 armadilhas do tipo tatuzeira, além de 420 gaiolas e alçapões. Todo o material foi destruído. Foram aplicadas 14 multas, no total de R$ 132 mil. Os agentes de fiscalização também encontraram 9 carcaças de animais abatidos, como pacas, cutias, tatus,
coati e jacaré. Ao todo, 355 animais silvestres foram apreendidos, entre eles 8 saíras 7 cores, espécie ameaçada de extinção. Foi a maior apreensão dessa espécie em 4 anos de atuação na estação ecológica. Essa operação, que não tem prazo para terminar, visa combater o tráfico e manutenção ilegal de animais silvestres, principalmente as aves e a caça ilegal nessa área de proteção ambiental. Olha, qualquer denúncia sobre tráfico e manutenção ilegal de animais silvestres, principalmente as aves e a caça ilegal nessa área de proteção ambiental em Murici, pode ser feita pelo número que aparece aí na tela para você. O DDD é 81 991 47 6666 e você não precisa se identificar. Olha, nesse período de final de ano, muitas famílias costumam levar para casa crianças que estão em abrigos de adoção. É o chamado apadrinhamento. Mas com a pandemia do novo coronavírus, hein? Como fica a situação dessas crianças? É sobre isso que a gente conversa agora com a Carol Sanches, que está ao vivo aqui com a gente. Essas crianças vão poder passar por esse apadrinhamento, hein, Carol? Olha, Gilvan, nesse período agora, tem algumas recomendações e algumas exigências. Sobre isso, a gente vai conversar agora com a juíza Fátima Pirauá, que é da Vara da Infância e da Juventude. Doutora, muito bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Gilvan. Muito bem-vindo, né? Sofia e a todos que nos ouvem, que nos veem na TV Gazeta. A gente estava falando com relação a esse período de pandemia e esse apadrinhamento, né? Muitas pessoas levam as crianças para passar a festa de Natal, Ano Novo. Isso vai poder ser feito? A gente está, né, ainda vendo como isso vai ser resolvido, né? Estamos aguardando se realmente a gente está estável, se houve um recrudescimento, né, com toda essa movimentação, né, na campanha política. Mas muitos padrinhos e madrinhas que puderam levar essas crianças e adolescentes já no período, né, da pandemia e ficar esse período com as crianças, né? Alguns fizeram isso, foi muito bom para as crianças, para os adolescentes. E nesse momento a gente vai, né, avaliar e ter certos cuidados, né? Se aquele casal, aquela pessoa realmente está, né, com todos os cuidados, né, cumprindo todos os protocolos. As crianças e os adolescentes, a gente teve muito cuidado, os abrigos todos estão assim com bastante cautela, não tivemos nenhum problema, nenhuma criança, né, doente com relação a esse mal, né, que nos assolou. Mas é tão importante, Carol, mesmo que a gente não possa fazer isso nesse momento, mas eu acredito que a gente vai sim, com toda a segurança, possibilitar, até porque final de ano é um momento de festa, né? De tanta fraternidade, eles precisam disso. Porque o que é que acontece? Essas crianças e esses adolescentes que estão acolhidos nesses abrigos, eles estão sem convivência familiar, né? Sem convivência comunitária. Eles têm a moradia, eles têm a escola, mas eles não têm um direito fundamental, né, do ser humano, e principalmente de uma criança ou um adolescente, de conviver nesses espaços, né, familiares, sociais, da vida de cada um de nós, né? Os espaços de lazer, eles não têm isso. E o apadrinhamento é absolutamente importante para essas crianças. Como assim? Bom, nós temos 3 modalidades, né? Esse afetivo, que é o que a gente está falando agora, da criança poder ir para a casa do padrinho ou da madrinha, passear, né, em férias, ir para um shopping, né, passar uma tarde, ir para um parque, né, e com aquele padrinho, com aquela madrinha. O que é apadrinhar, né? O que é amadrinhar é proteger, né, dar essa possibilidade a essas crianças. Se esse apadrinhamento afetivo, se a pessoa não quer ter esse vínculo, ela pode fazer um apadrinhamento social ou financeiro. E no apadrinhamento financeiro, que também é de extrema importância, principalmente para os adolescentes, que já estão numa situação de dificuldade de conseguir uma adoção, né? Porque já são maiores, tem que se preparar para o mercado de trabalho. Então, um padrinho, uma madrinha pode proporcionar um curso, pode proporcionar algum esporte, né? Às vezes os meninos gostam de fazer, né, uma ginástica, um balé, o que for, as crianças, né, e adolescentes, e um padrinho pode fazer isso. Inclusive as empresas, Carol, eu acho que a gente podia aproveitar essa oportunidade, e eu agradeço a TV Gazeta, que sempre nos dá essa oportunidade de divulgar isso. As empresas podem apadrinhar também, certo? Podem fazer uma tarde de lazer, levar todas as crianças ou alguns para, né, um movimento, um passeio, uma tarde de lazer. E pode também ajudar a apadrinhar os adolescentes a partir de 14 anos
que precisam do jovem aprendiz, precisam estar inseridos, né, nessas aprendizagens, nessa situação de aprendizagem, para que ele possa, no futuro, estar no mercado de trabalho, preparado para ingressar no mercado de trabalho. Quem pode apadrinhar? Assim, tem algum critério? Tem que fazer inscrição? Sim. A partir de 18 anos, né, claro. E essas pessoas precisam ter o compromisso, né? Principalmente se for apadrinhamento afetivo, que é aquele que você vai ter contato, a gente precisa, né, que ela apresente toda a sua documentação, que ela seja avaliada pela nossa equipe técnica, né, porque a gente não vai entregar uma criança sem ter essa segurança, essa garantia de que aquela criança não vai sofrer, né, nenhum tipo de violação de direito. E a gente tem um site no tribunal. No site do tribunal a gente tem um link, que é o apadrinhamento, mas às vezes, por um motivo ou por outro, ele pode não estar funcionando bem. Então, a gente indica um e-mail da nossa vara e quem se interessar, tanto por esse apadrinhamento afetivo, como pelo apadrinhamento financeiro. E ainda tem o apadrinhamento social, que é aquele que você presta o seu serviço, um médico, um dentista, um cabeleireiro. O seu trabalho você pode prestar tanto para um, como para o número todo de abrigados daquela unidade de acolhimento, entendeu? Então, assim, é o nosso site, eu não sei se no tribunal todo mundo sabe, né, o site do tribunal, mas tem um e-mail que é vcivil28@tjal.jus.br, que você pode mandar para o e-mail a sua intenção de apadrinhar, que a gente manda tudo que é necessário. Uma ficha de cadastramento, os documentos pessoais, claro, com comprovante de residência e tal. Se for o afetivo, a gente precisa também de um atestado de sanidade física e mental, de um atestado de idoneidade e se faz esse apadrinhamento. Eu acho que a sociedade precisa ajudar. Nossas crianças e adolescentes precisam muito dessa convivência, que isso vai desenvolver, né? vai ajudar no desenvolvimento, né, delas, físico, mental, né? E o desenvolvimento e a formação para a sua cidadania, para o exercício, né, da sua cidadania quando ela estiver adulta. É importante lembrar a diferença, né? Não é uma adoção, não é um apadrinhamento. Não, é um apadrinhamento. Tem uma diferença, né? Tem, sim, tem. Mas o apadrinhamento afetivo, viu, Carol, a gente já teve resultados maravilhosos. Porque não, essas crianças maiores, né, porque é a partir dos 6 anos, e são aquelas, o afetivo são aquelas que não têm mais possibilidade de voltar para a família e que estão à espera de uma adoção. E muitas vezes, crianças maiores, com grupo de irmãos, adolescentes, criança com alguma deficiência, com algum, né, físico ou mental, não é o idealizado pelas pessoas que adotam, não tem o perfil ideal para a adoção. Mas aí, a partir do momento em que você apadrinha, já aconteceu, você se envolve, né, afetivamente. E aquele afeto que se instalou, que cresceu, pode gerar uma adoção. E nada impede que isso aconteça. Tá certo, doutora. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, viu? E um período de fim de ano, né? Esse apadrinhamento pode ser muito importante, não só para a criança e o adolescente, mas para a família que muitas vezes tem uma ceia com pouca gente ou com uma criança só, que tal, né? Apadrinhar e fazer um fim de ano bem feliz para uma criança, um adolescente e para a sua casa também. Verdade, Carol. Obrigado, Carol. Pois é, e depois dessa eleição do novo prefeito de Maceió, qual a leitura que a gente pode fazer do cenário político da cidade, né? O que o número alto de abstenções representou nessa eleição? Nós convidamos uma cientista política para fazer uma análise aí do resultado do segundo turno aqui na capital. Vamos conversar ao vivo com o repórter Douglas Lopes, que está com ela agora, né, Douglas? A diferença de votos foi pequena comparada à quantidade de votos, não foram direcionados a nenhum dos candidatos, né, Douglas? Isso chamou muita atenção, né? Claro, Gilvan, para a gente ter uma ideia, tá? Eu tenho aqui os números: 164.739 pessoas não foram votar. Das que foram votar, mais de 12.706 votaram em branco. Das que foram também votar, mais de 36 mil foram às urnas, saíram de casa e anularam os seus votos. A gente conversa agora com a Luciana Santana, doutora em Ciências Políticas, para isso, tá? Para explicar. A gente falou, quando acabou o primeiro turno, que as urnas falam. No segundo turno, ela continuou falando. E o que ela falou? O que as urnas disseram dessa vez? Luciana, bom dia, bem-vinda. Obrigada, Douglas, bom dia. Bom, mais uma vez a gente teve uma resposta, tanto em relação à preferência do eleitorado, em relação a uma das candidaturas, quanto também, né,
a gente teve uma porcentagem maior de abstenção também de votos brancos e nulos, o que também, né, precisa ser considerado, porque também há aí uma certa insatisfação por parte da população com as opções, né, que foram dadas, né, ou mesmo né, até diante, né, de um quadro de pandemia, preferiram não tomar essa decisão. A gente tem o candidato eleito, né, que foi contra o governo do estado, também não era o candidato da atual gestão municipal aqui em Maceió. E a gente tem agora um pouquíssimo tempo de transição, vamos colocar assim, 30 dias, mas úteis mesmo, esses 30 dias não são. Qual a importância desse momento, dessa transição de hoje até 31 de dezembro? Como deve trabalhar o prefeito eleito? Bom, isso, diferentemente de outras eleições, o tempo é bastante corrido, né? Provavelmente aí 3 semanas para que a transição aconteça, né? Então, imediatamente o prefeito eleito, né, deve indicar essa equipe de transição, né, para começar a negociar aí junto ao prefeito atual, né, sobre a situação, apresentar, né, toda a gestão, toda a situação da gestão e começar efetivamente a apresentar também os nomes que comporão a sua equipe, que estarão à frente aí das principais pastas a partir de 2021. Outro desafio também é buscar a maioria na Câmara, senão o carro não anda de forma alguma, e isso em qualquer lugar do mundo, né? Se você não tem uma Câmara que caminha contigo, o negócio não vai. Que desafio é esse? Qual será essa missão, essa tarefa? Ainda no período de transição, provavelmente a gente vai ver aí uma mudança aí em termos de configuração da Câmara Municipal. As composições? Exatamente. Pode ser que a gente tenha algum vereador eleito que seja indicado secretário, né? Isso está dentro do leque de possibilidades, né? E como a gente ainda tem, né, a posse dos vereadores acontece um pouco depois, a partir do momento, né, que houver a posse, também a gente vai ter um realinhamento aí de forças dentro da Câmara Municipal. Possivelmente a gente vai ter mudanças partidárias começando a acontecer, justamente para começar a reacomodar, né, esse novo governo e tentar de alguma maneira se aproximar para contribuir aí com a governabilidade. O primeiro ano é muito possível, né, que isso aconteça ao longo desse primeiro ano, né, esses realinhamentos e é isso que acontece não só aqui em Maceió, mas que vai acontecer, né, em todo o Brasil. Então é um trabalho assim de muita negociação o tempo todo, que você vai para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, você vai buscar a maioria, você vai para a indicação de secretários, superintendências. A gente tem uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. A missão não é fácil, o trabalho é longo e é recorrente, ele não para, é dia após dia. Agora cumpre aí ao prefeito eleito, né, fazer esse trabalho de articulação, né, que é necessário, né, ele precisa fazer isso, inclusive para ter as condições necessárias para conseguir efetivamente colocar em prática aquilo que ele propôs em campanha, né? Claro que ele tem 4 anos para fazer isso, mas o quanto antes ele se organizar, buscar apoios, né, vai ser importante para o início da sua gestão. A gente via aí nas campanhas eleitorais, né, o marketing dando show, trabalhando, fazer isso, fazer aquilo. As promessas de campanha, elas serão colocadas em prática a partir de quando, em que percentual? Prometi 20 coisas, consigo cumprir 3 inicialmente e vou correndo para as outras? Uma coisa é a campanha, outra coisa é governo. A gente precisa diferenciar. Por mais que a gente ache, né, que tenha potencial de atender todas as propostas, nem sempre isso é possível. Primeiro, por causa da própria dotação orçamentária. Todos os prefeitos, não é só a situação de Maceió, né, vão encontrar uma situação muito delicada nas contas públicas, né, uma dotação financeira menor do que anos anteriores, especialmente por causa da própria pandemia e da redução de recursos aí no âmbito do governo federal, né, com alguns recursos aí que estão sendo finalizados agora, né? Então, possivelmente, muitas dessas promessas podem acontecer sim ao longo do mandato, mas normalmente nem tudo que é prometido numa campanha é possível de ser executado num prazo de 4 anos. E a gente vê que a gente está aqui agora, em 2020, mas tem muitos deles que já estão lá daqui a 2 anos, 2022, que a gente vê eleição para governo, Senado, deputado estadual, federal.
Sim, a partir de agora as atenções começam também a se voltar para 2022. O ano já é 22. Exatamente. Né? A gente vai ver muitas mudanças e reconfigurações aí nas forças políticas, tanto, né, dentro do governo municipal, né, por causa da própria eleição do segundo turno, mas a gente também deve ver mudanças aí no âmbito do governo, até porque a gente já não tem a próxima eleição já não é de reeleição, né? Então é preciso pensar quais são as estratégias que o governo vai adotar para justamente indicar um candidato à sucessão, inclusive sobre as suas próprias ambições políticas a partir de 2022. Qual o principal desafio do prefeito eleito agora, JHC, do PSB? A gente falou desses 30 dias dessa transição, vem a história da composição da Câmara, a nomeação de secretários, superintendências, demais órgãos. Qual o principal desafio que você fala, poxa, aí ele tem que fazer isso, senão complica? Ele vai precisar buscar apoios, né, fora também de Alagoas, né? Seja na própria bancada federal que atua em Brasília, tanto, né, na Câmara dos Deputados quanto no Senado, mas também junto ao governo federal. Mesmo sendo de partidos opostos, é hora de pensar diferente na cidade, esquecer divergências, que passou na campanha, os ataques ficam para trás e agora é um novo momento? Não, com certeza é necessário que, de alguma maneira, o gestor eleito, ele tem um compromisso com a cidade. Então, ele vai precisar negociar institucionalmente com outros entes federados, justamente para que seja viabilizado as propostas que foram apresentadas aí, né, no âmbito da sua campanha. Então, não há no Brasil uma situação muito favorável, né, quando a gente não busca apoio, seja do governo estadual, seja do governo federal, ou mesmo das suas bancadas ali que atuam no âmbito federal. Você fica sendo travado? É isso? Depende muito da situação e como, né, o prefeito vai se posicionar diante desses entes federados. Se você busca uma relação mais saudável, de forma institucional, né, provavelmente você consegue ter mais ganhos do que perda. Mas o ataque, né, direto, o confronto direto, isso prejudica muito mais e pode sim viabilizar em algumas retaliações aí entre entes federados. Alô, Luciana, muito obrigado, bom dia, boa semana, tá? Boa semana para todos nós. Valeu. Gilvan, Sofia, segue o bom dia. Segue o bom dia, obrigado, Douglas. Olha, quem vai começar essa segunda-feira procurando emprego, hoje é dia de trazer novidades para você que está nessa luta, né? Vamos ver as vagas que o Cine está oferecendo para você. Nós temos aqui no telão essas vagas. Olha, tem vaga 1 supervisor, uma vaga para telemarketing, 6 para vendedor, 1 estoquista, 1 atendente de lanchonete, 6 bombeiro civil, 3 costureira e 1 atendente de loja. Para concorrer a uma dessas vagas, envie seu currículo para o e-mail imprime.centabes@gmail.com. E para mais informações, o telefone do Cine, anote aí, 3315-6205. E atenção, jovens estudantes de Arapiraca, tem vaga para vocês também, viu, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui no telão? A seleção é do Instituto Evaldo Lodge de Alagoas, para as 90 vagas de jovem aprendiz. Gente, é até hoje, viu? Vale a pena correr para poder concorrer a essas vagas, sim. Requisitos é que sejam estudantes de ensino médio completo, gente, que tenham idade de entre 18 e 22 anos e tenham conhecimento básico em informática. Gente, lembrando que para concorrer a essas vagas, você precisa entrar em contato com o IEL de Arapiraca até hoje. Hoje é o prazo final, pelo telefone 993 27 2083. E olha, tem mais aqui, a gente continua falando de emprego para você, chance para você, né? Para os estudantes aqui de Maceió, o IEL também tem novidade aí de vagas de estágio. Hoje temos oportunidades aí de nível superior e técnico. Vamos dar uma olhada aqui na tela para você. 3 vagas administração, 4 para serviço social, 1 de pedagogia, 1 ciências da computação, 1 engenharia ambiental, 1 em nutrição e 1 em enfermagem. Isso nível superior, né? Para concorrer a qualquer uma dessas vagas, técnico, né? Técnico, repetindo, vagas para técnico. Pois é, para concorrer a qualquer uma dessas vagas aí, o estudante deve enviar o currículo para o sne.iel.org.br/L
E se tiver dúvidas, o telefone do IEL aqui de Maceió é o 99149-8170. Gente, também tem vaga pelo Instituto Empresa Escola, viu? Pelo Centro Integrado, na verdade, Empresa Escola, perdão. Para vocês, vamos dar uma olhadinha aqui? A gente tem essas vagas aqui disponíveis, ó. 5 vagas para ensino médio, gente. Uma para quem faz ocupações administrativas em União dos Palmares, administração ou ciências contábeis, marketing, publicidade e propaganda, e outra para design gráfico ou marketing, na verdade. Para se cadastrar, o e-mail do CIE é esse que vai aparecer na sua tela. estagiociemaceió@gmail.com, e para tirar todas as suas dúvidas, o telefone é o 3003-2433. Boa sorte a todos e a gente continua atualizando vocês as informações, né, sobre vagas e disponibilidades aqui no Bom Dia Alagoas. Pois é, né? Desde o início da Covid-19, diversas situações polêmicas envolvendo condomínios têm surgido. Durante a quarentena, a liberação ou não, por exemplo, das áreas comuns foi um dos assuntos mais falados, né, Giovana? Pois é, como a gente viu aí na reportagem, a liberação ou não do morador de deixar seus calçados do lado de fora do apartamento se tornou mais uma situação diferente, atípica, né? Mas é possível proibir essa prática? É legal? É o que a gente vai saber agora ao vivo com um advogado especialista no assunto. Ele está com a Carol Sanches. Não é isso, Carol? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia e todos que estão nos assistindo. Pois é, eu já tinha discutido algumas situações em condomínio. Eu queria dizer até que, para mim, essa do colocar o sapato do lado de fora, esse debate, né, com relação a isso, é nova. Mas a gente está aqui com um advogado especialista na área, doutor Francisco Vasco, e ele disse que isso é comum, esses debates, né, em condomínio, principalmente nesse período de pandemia. E a gente queria saber, é legal a administração ou o síndico proibir que as pessoas deixem o calçado do lado de fora? Bom dia. Bom dia, Carol. Olha, essa situação realmente tem causado alguns transtornos na convivência predial. Em regra, o que se estabelece no Código Civil e também nas convenções é que os moradores devem prezar pela saúde e pela segurança dos demais moradores, tendo em vista a pandemia e também considerando que o calçado é sim uma via de transmissão do Covid-19, tá? Com base nisso, em regra, seria possível o síndico vetar, né, o depósito desses calçados nas áreas comuns. No entanto, por ainda estarmos vivenciando uma pandemia em razão do Covid-19, é prudente, é razoável e até uma questão de bom senso que se permita, nesse momento, que se deposite o calçado em frente à unidade de cada morador, para que ele possa, com calma, fazer a higienização desses calçados e, no segundo momento, levá-los para dentro da unidade. Tudo o que se orienta? É uma conversa? É os moradores se reunirem? O importante nesse momento é o diálogo, tendo em vista que existem circunstâncias, tanto para o morador e sua família, que higienizando, ele trazendo segurança à sua unidade, como também questão de bom senso, que o morador entenda que a disponibilização dos calçados naquela localidade pode vir a afetar outros moradores e até mesmo funcionários do condomínio que ali frequentam frequentemente aquele ambiente, tá? Existem também outras questões ligadas, por exemplo, à estética do condomínio, que não é legal um aglomerado de calçados naquele local. Com relação ao uso da máscara também e outras situações, né, que se percebe em condomínio, tem chegado muita reclamação para vocês dessa área do direito? Sim, bastante. Essa questão da máscara tem sido corriqueira, inclusive, no dia a dia do condomínio, porque existem os moradores que entendem que não são obrigados a utilizar a máscara, mesmo nesse momento de pandemia. Tá? Eu entendo e recomendo aos clientes que façam a determinação do uso de máscara, porque o síndico ele tem, de uma forma análoga, tá, advinda do Código Civil e também das convenções, um poder para estipular essas regras, tendo em vista o bem-estar e a segurança de todos os moradores, de toda a coletividade. Com relação a áreas comuns, né? Alguns prédios, a gente viu na reportagem, que já estão flexibilizando. Até que ponto o morador ele pode impedir isso ou chamar uma reunião se ele achar que está muita gente, que está sendo liberado muita coisa, né? Porque agora é o contrário, né? Agora a gente está preocupação, agora é com a liberação, né? Se está com muita gente no salão, na piscina. Exatamente. Essa questão da liberação, ela foi discutida principalmente durante a pandemia, no seu auge, vamos dizer assim. Hoje em dia já existem condomínios que estão flexibilizando e até mesmo liberando totalmente essas áreas comuns.
é prudente que seja analisado cada caso a caso em cada condomínio, porque cada condomínio tem a sua peculiaridade. Então é importante que, mesmo que você flexibilize nesse momento, você estabeleça regras, como a limitação de pessoas, a limitação do horário, seja da piscina, do salão de festas ou da academia, o uso de álcool em gel e principalmente o uso de máscaras. O senhor falou com relação a síndico, né? Tem condomínio que tem administrador. Eles podem determinar, sem ter uma reunião, sem ter uma convenção, algumas regras com relação à pandemia? Isso pode ser feito? Olha, a administradora não. Quem tem o poder de decisão, primeiramente, é a convenção que estabelece poderes para a Assembleia de Condôminos, para que ela estipule as regras, desde que não conflitantes com as leis civis e com a própria convenção. Em segundo momento, o síndico, que nada mais é que um representante legal da coletividade. A administradora, nesse caso, ela não pode embutir qualquer tipo de determinação, a exemplo dessa vedação do depósito de calçados no hall dos apartamentos. Já com relação ao síndico, ele pode afixar avisos, isso pode ser feito? O síndico ele pode e deve, inclusive, fazer um estudo de caráter educativo para que, no primeiro momento, ele advirta e informe as consequências que aquele ato pode ocasionar ao condomínio. Para, no segundo momento, caso haja o descumprimento por parte do morador, ele possa impor as sanções que estão previstas na convenção. E se algum morador, ele tanto quiser questionar alguma determinação ou a falta dela, né? Se estiver faltando, se estiver flexibilizando demais, o que ele pode fazer? Olha, o morador ele pode, nesse momento, ir diretamente ao síndico, fazer esse questionamento. Caso não haja uma resposta, ele pode, desde que consiga o quórum estabelecido na lei civil ou na convenção, convocar uma assembleia para colocar esse tema em pauta, ou até mesmo, se for o caso de mais urgência, um caso mais extremo, ele pode buscar as vias judiciais para ver de uma vez por todas essa flexibilização, se for exagerada, sanada. Vocês que estão acompanhando esse período de pandemia, já tem caso que chegou a judicializar por questões de condomínio? Olha, tem alguns casos, mas não muito graves. Tá? Tem casos como esse do uso da máscara, né? Em que o condomínio chegou ao caso de não querer utilizar a máscara, mas o condomínio, em resposta, com todos esses argumentos que eu falei sobre a possibilidade do síndico ter poderes para tanto, né, fez esse tipo de questionamento. Mas ainda não houve nenhuma finalização quanto a esse processo. Cobrar multa, pode-se cobrar multa se a pessoa infringir essa determinação? Sim, é possível, porque o condômino, nessa condição, ele está infringindo as normas de segurança e de saúde, colocando em risco a vida de outros moradores. Então, nesse caso específico do uso de máscaras, o síndico poderá impor, sim, as sanções. Recomenda-se que ele anteriormente faça uma advertência ou notificação, solicitando que não se repita o ato. Mas, se não houver a concordância por parte do morador, o condomínio deve atuar de forma a impelir ele, de maneira financeira, principalmente, para que não se repita o ato. E com relação à colocação de tapete sanitizante, álcool em gel, esses avisos também de bloqueio de alguma área, isso é obrigação do condomínio ou o morador pode solicitar isso também? Não que seja uma obrigação, seria mais uma forma do condomínio tentar evitar ao máximo a contaminação. Já é comprovado que os próprios tapetes também são uma forma de contágio. Então, se você utiliza o sanitizante, perfeito, você está, de alguma forma, amenizando o risco de contágio. Existem condomínios que já determinaram a retirada do tapete comum das unidades, né? Nem todos cumprem, mas é uma medida razoável e que pode ser adotada nesse momento. E para a gente encerrar, eu queria que o senhor desse uma orientação, né, uma dica para quem está passando por alguma situação, para quem mora em condomínio e também para o síndico, né, que muitas vezes é bastante questionado. Nesse momento a gente sempre recomenda muita prudência, muito bom senso nas discussões desses temas, tendo em vista que o condomínio nada mais é que uma reunião de pessoas. Então, inicialmente se conversa e se não houver consenso quanto a isso, infelizmente que se busque os meios judiciais para ver solucionado cada tipo de litígio. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom dia. Então é isso, né? A gente percebe que nesse período de pandemia tudo é novo, né? E não está sendo nada fácil, tanto para quem mora em prédio, em condomínio e como para quem administra também. A recomendação, claro, é sempre o bom senso, a conversa e o diálogo. São desafios aí que a pandemia nos trouxe, né? Essa questão de usar o bom senso, do respeito ao outro, da conversa é fundamental. Isso, obrigado mais uma vez, viu, Carol? Obrigado.
E você em casa é daqueles que costuma deixar os sapatos na porta? Muitas pessoas adotaram esse hábito, é claro, agora durante a pandemia, para não correr o risco de levar o vírus para dentro de casa. Só que alguns condomínios estão proibindo deixar sapatos na porta. A medida tem dividido opiniões. Deixar os sapatos na porta de casa se tornou uma medida de higiene que ganhou força durante a pandemia do coronavírus. Quem mora em prédio já reparou que muitos calçados ficam do lado de fora. Mas mesmo sem a pandemia ter acabado, alguns condomínios em Maceió estão proibindo deixar os sapatos e sandálias na porta dos apartamentos. Este aqui tem 180 apartamentos com mais de 500 moradores e adotou a medida. A dona Salomé, de 71 anos, vem seguindo a determinação do condomínio e colocando o sapato dentro de casa. Aí a gente pensou, não, vamos fazer que nem lá embaixo, entendeu? Aí a gente começou a fazer que nem lá embaixo, colocar o pano e jogar um detergente, uma coisa, entendeu? Para poder, até água sanitária mesmo. Eu me sinto protegida fazendo isso, entendeu? O síndico conta que essa foi uma solicitação dos moradores para deixar o condomínio mais organizado. Aqui no condomínio já era uma regra existencial, antes da pandemia, de não deixar objetos, calçados, qualquer outra coisa na área comum. Os halls fazem parte da área comum. Durante a pandemia, lógico, tudo era novo, foi flexibilizado. Com o retorno ao novo normal, reabertura de algumas situações, no condomínio nosso em particular foi reaberto o salão de festa 50%, entre outras coisas, e com essa flexibilização, a rotina normal do condomínio com as suas regras regimentais foram novamente colocadas em prática com a retirada dos sapatos e demais objetos da área comum. Quem descumprir a nova regra vai receber uma advertência e pode até pagar multa. No nosso condomínio, isso é uma infração leve. Então, cabe a gente só fazer uma advertência para o morador, na realidade, um princípio de conscientização. Essa reincidência de fatos pode levar a ele ser notificado formalmente, punido se a persistir com essa situação de irregularidade. A Sheila não concordou com a medida. Essa questão de deixar o sapato fora de casa, ela é uma modalidade muito higiênica, que inclusive no Japão, há muitos séculos as pessoas no Japão já deixam o sapato fora de casa porque nós trazemos muitas sujeiras e bactérias. E com a pandemia, é uma coisa que seria assim muito, vamos dizer, proveitosa. Por quê? Porque o vírus ele é pesado, então ele está sempre no chão. Nesse momento da pandemia, eu acho que estética chega a soar ridículo, Porque a saúde deveria ser em primeiro lugar.